Acho que, como eu falei aqui no meu bom dia, foi bom, mas foi ruim, mas foi bom. Acho que é muito prematuro também já descer a lenha no Ancelotti, descer a lenha no time. Foi como você falou, Cavoca, três treinos, sendo dois só com o time completo. É o início de um trabalho, a gente tem que ter paciência. A gente pediu tanto a vinda de um treinador estrangeiro, agora vamos deixar o homem trabalhar. De fato, o sistema defensivo melhorou, que já é um grande avanço. A seleção brasileira tomava muitos gols. E pegou um adversário que é difícil jogar. É difícil enfrentar o Equador fora de casa, né? No domínio do Equador. É a segunda colocada nas eliminatórias. É a melhor defesa das eliminatórias, só tomou 5 gols. Então, assim, não era um jogo fácil. A defesa é o nosso ponto positivo. O Alexandre entrou muito bem. Foi uma grata surpresa nessa seleção. Casimiro também jogou muito bem, embora tenha perdido o gol ali, não fez o gol ali, mas fez uma boa partida, acho que deu um equilíbrio para a seleção. E como você falou, se a meta era acertar a defesa e deixar a criatividade, agora a gente tem que se preocupar com a criatividade. Acho que a seleção ficou devendo muito na parte ofensiva, na parte de transição, jogadores muito isolados. Vinícius Júnior fez uma partida, acho que até ok, entre aspas. Falta um brilho, falta um protagonismo. Acho que pro Vinícius Júnior falta botar a bola debaixo do braço e dizer, não, eu sou o cara da seleção, eu vou resolver. Mas ele luta, ele tenta, ele joga. Ponto negativo pra mim, o pior jogador da seleção acho que foi o Richarlison. O Richarlison que precisa recuperar o futebol dele. Ele não é nem titular na equipe dele. Ficou nítido que ele foi convocado pelo Ancelotti pela confiança que ele tem do treinador, por já ter trabalhado junto, mas acho que o Richarlison ele precisa se recuperar no clube dele. A seleção não é o lugar para ele se recuperar. Só que a gente vive uma grave crise de falta de centroavante, certo? Então, não sei se o Richarlison é o jogador para a posição, ficou devendo, ficou aquém ontem, mas no panorama geral, acho que foi um jogo ok, um ponto importante, que a gente agora pega o Paraguai na terça-feira. Se vencer, a gente pode ficar em segundo colocado nas eliminatórias. Então, no final das contas, entre mortos e feridos, salvaram-se todos e foi um resultado importante. Que eu dito, como eu digo, o Equador é uma equipe qualificada, enfrentar eles na casa deles é difícil, Cavalca. Tá aí, tem. O Equador faz uma boa campanha. Daqui a pouquinho a gente mostra a tabela, porque Márcia Magalhães, fale agora do jogo do Brasil. Estava na expectativa, ansiosa pelo Ancelotti. Gostou, não gostou? Ficou frustrada? Esperava mais? Eu Escorra. esperava mais, assim, eu esperava mais com certeza, mas não acho que o que eu esperava mais dependia do Ancelotti. Eu acho que tem algumas coisas que na seleção estão sendo recorrentes aí nesse ciclo, né, para essa Copa, e alguns erros estão se repetindo e coisas que dependem também dos jogadores, sinceramente, assim, eu vejo vários jogadores não conseguindo render, infelizmente, assim, é o que a gente fala toda vez, mas é isso que acontece. Não conseguindo render na seleção como eles rendem nos seus clubes. E a seleção brasileira teve 2 chutes a gol. Assim, tudo bem, a defesa foi bem, o Equador tem uma das melhores defesas das eliminatórias, mas você só tentar 2 vezes a seleção brasileira, eu acho bem ruim. Então, o Ancelotti falou na entrevista coletiva sobre isso, né, que ele acha que a parte defensiva foi boa e que ele acredita que no próximo jogo, com o fator casa, o jogo vai ser diferente. Eu até peguei um trecho aqui do que ele falou e ele falou bem isso, que ele acha que no próximo jogo, né, que tem as qualidades dos jogadores, mas que não tem muito tempo de trabalhar. Mas que ele tá certo que vai melhorar o nível ofensivo. E aí comentou, né, que ontem faltou um jogador importante, que é o Rafinha. O Ancelotti sabe bem que o Rafinha incomoda ali, porque o Ancelotti sofreu com o Rafinha no Barcelona nessa temporada, mas fez vários gols no Real Madrid, aí, em todos os confrontos que teve no El Clássico. Então, é um jogador que é lógico que agora que o Ancelotti vai trabalhar com ele, mas o Ancelotti conhece, sabe do que ele é capaz. Eu acho que também faz diferença. Mas eu vi, assim, o que eu fico decepcionada é isso mesmo, assim. Eu entendo que tá começando um trabalho, mas tem algumas coisas que poxa, você fica vendo eles estão numa expectativa realmente, tipo Vini Júnior, Estevão. Gente, o Estevão tá jogando muito no Palmeiras, sabe? Aí chega ali, parece que o negócio não vai, assim, eu fico um pouco decepcionada. Eu achei o jogo chato, bem a palavra assim é essa. E aí à tarde ontem teve França e Espanha e França 5-4, um jogo eletrizante. E aí, tipo, 0-0, chato. Tanto que eu até brinquei com isso nas minhas redes sociais. Coloquei o placar dos dois com uma música triste lá. Porque se você for comparar, mesmo qualidade de jogo, é muito ruim.
O que eu fico preocupada é isso mesmo, que eu fico imaginando lá na frente. Já tô na Copa. A Copa do Mundo é logo ali. Mas eu já tô na Copa mesmo e eu fico pensando que a gente tá muito abaixo de outras seleções que já estão formadas. Mas aí tem também a parte do Equador. O Equador é segundo colocado na eliminatória. O Equador já tá com um time ali formado, né? Já tá tudo tranquilo. Então tem essa dificuldade. E aí isso que eu fico apreensiva pro jogo de terça-feira, que estarei lá vendo ao vivo. Mas porque o Paraguai também é um time que já encaixou. A gente estava até comentando aqui que desde que o Gustavo né, Alfaro assumiu o Paraguai está super bem. O Paraguai não perde há 9 jogos. Então a gente não pode também achando que só porque vai jogar em casa, é o Paraguai. Porque a gente às vezes fica no futebol sul-americano, eu percebo muito isso quando a gente vai analisar a seleção. A gente, assim, o pessoal no geral, falando das seleções sul-americanas como se fossem ruins, só que a época é outra. Agora até a Venezuela não é mais horrorosa que era, entendeu? Porque antes o Brasil sobrava muito em relação a outras seleções. E agora já tá mais equiparado. Então, eu não acho que vai ser tranquilo ganhar do Paraguai na terça. Eu espero que ganhe. Mas acho que vai ser um jogo difícil também. Antes de falar da partida do Paraguai, o Casimiro fez uma... Gostei da volta do Casimiro. Ele fez o que ele tinha que fazer. Ele não é tão competente pra sair jogando, mas ele protege muito bem. E aquele chute dele, do corta-luz do Gerson, ali que... ele, como eu falei, ele poderia angular mais a bola, bater ali. Porque se fosse 1-0 Brasil, o gol do Casimiro, o Casimiro seria unanimidade, esse jogador. Quase ninguém falou do Casimiro até agora, mas o Casimiro, se ele marca o gol, ele seria assunto hoje. Tá vendo? A Celote trouxe o Casimiro, acertou. E aí o Casimiro fez uma boa partida. Eu acho que ele chegou bem na seleção. Eu acho também, acho que a entrada dele no time ali deu uma consistência defensiva. O meio-campo, na parte defensiva, deu uma consistência. Eu gostei da atuação do Casimiro. Só uma coisa que eu esqueci de falar, eu tô passando pano pro Ancelotti aqui, início de trabalho. Só acho que ele fez uma alteração que eu não entendi muito bem ali, quando ele mexeu na ponta direita, que ele tirou o Estevão. Ele bota o Martinelli, que joga pela esquerda, tendo o Antony no banco, que é canhoto, acostumado a jogar pela direita. Não entendi ele, trazer um cara da esquerda pra direita, tendo um jogador ali da direita. Mas isso também, pra terça-feira, tá resolvido, porque o Rafinha volta, né? Graças a Deus. E ele tirou o Wesley do banco também, né? O Wesley tinha que cortar um jogador e o Wesley foi cortado. Também não entendi. Deixou 2 goleiros no banco. E deixou dois. Tirou o Wesley. Será que ele não gostou do Wesley? E aí, isso aí. Porque tem que tirar sempre um do banco. E aí tirou o Wesley e ficou sem lateral direito reserva. Porque o Danilo, né? O Danilo é lateral direito. Mas... E aí, no caso, ele teria 3 no elenco, porque o Danilo joga em todas as posições da zaga ali. E aí ele preferiu tirar o Wesley e ficar com o Danilo. Aí ficou o Danilo, o Ivander, que seria o reserva do Wanderson, que foi o titular da seleção brasileira. Teve o Bruno Guimarães também, que já há algum tempo já não joga bem naquela posição. Triste, também. Eu triste. Mas é porque é verdade, assim, o Bruno Guimarães... Eu acompanho bastante os jogos dele no Newcastle, eu gosto do Bruno Guimarães, porque apareceu pro futebol no Atlético Paranaense, é um ídolo meu pessoal. Então eu acompanho bastante os jogos dele, fez uma temporada ótima, mas várias vezes na seleção... Caraca, parece que é outro Bruno Guimarães, gente. Eu fico em choque, sério. É igual, acontece. Igual os jogadores do ataque, né? Falta alguma coisa, parece que falta alguma coisa. Parece que é outro cara. Põe a camisa. E aí você piora a saída de jogo, porque você tem o Casimiro que protege, o Bruno Guimarães é aquele cara que vai dar a saída de bola. Saída. E aí eu achei complica. Que faltou isso mesmo, essa ligação ali. E o Ancelotti fez o quê? Ele recuou uma hora, ele recuou o Gerson, o Bruno Guimarães botou o Casimiro mais na frente pra melhorar a saída. E também não deu certo. Também não conseguiu. E aí, tanto que depois ele tirou o Gerson, ele falou que justificou a saída do Gerson e do mais um jogador. Falou, cara, eles correram muito, eles estavam cansados. E aí eu acabei tirando eles do jogo. Foi um jogo intenso, elogiou o Equador. Mas para a partida do Paraguai, ele falou, vai ser um outro jogo. Ele falou, acredito que o Brasil vai controlar o jogo e o Brasil vai ter mais ritmo, mais mobilidade e mais intensidade. Ou seja, ele acha que o Paraguai vai jogar todo recuado, muito recuado, só vai tentar sair do contra-ataque. Então, ele prevê aquele jogo que eu acho que ele não vai jogar assim, rodando a bola de um ponta para o outro, do Vinícius Júnior do Rafinha para o Vinícius Júnior, vai ficar rodando. Não sei se o Ancelotti já jogar assim. Eu acho que o Ancelotti... Qual substituição que estava? Ele é mais de aproximação. A série do Gerson. Saiu o Gerson e mais um junto. O Gerson entrou o André Santos. O André Santos era mais um. Foi o Martinelli e o Estevão e o Matheus Cunha e o Charles. Então foi isso. Ele tirou o Gerson... Foi os 3. Não, o Gerson acho que foi sozinho. Pelo que eu tô vendo aqui, tô vendo minuto a minuto. Aí depois entrou o Andrés Pereira no lugar do Bruno Guimarães, mas já tava nos acréscimos. Então foi isso. Ele tirou o Gerson, que ele falou que o Gerson correu muito. Ele ia tentar sair jogando. E aí, contra o Equador, não sei se ele vai, porque o Ancelotti ele gosta muito da aproximação, né? Por isso que eu acho que o Rodrigo vai entrar nesse time para fazer aquele do lado que ele fazia no Real Madrid.
com o Vinícius e se aproximando, o Rodrigo se aproximando do Vinícius Júnior pela esquerda. Falta isso pro Vinícius Júnior. Às vezes vira a bola pro Vinícius e se vira aí. O Caicedo botou ele no bolso várias vezes. Várias vezes que ele chegou ali de fundo, o Caicedo chegava colado. Joga muito Caicedo, jogador do Chelsea. E marcou Sozinho bem ele. pra caramba o Vinícius Júnior. Tem que ter alguém pra tabelar com ele por ali, quando ele estiver muito bem marcado, que vai deixar um buraco. E nesse buraco eu acho que o Rodrigo vai acabar entrando quando ele tiver condições de jogo. Porque o Ancelotti joga todo mundo junto ali. Ele jogou ano passado, ele ganhou a Champions assim com o Real Madrid, a última. Todo mundo jogando ali, um do ladinho do outro. O Bellingham, outra aproximação. Eu acho que ainda vai tentar fazer isso quando ele tiver tempo de treinar o ataque do Brasil, mas a defesa ele já acertou. Eu acho que essa aproximação vai ser fundamental contra o Paraguai. O Paraguai vem numa retranquinha boa. Eu acho que vai precisar, até pra quebrar as linhas, pra furar essa retranca aí. Acho que a volta do Rafinha também é uma cartada boa pra ele, que é um jogador pra quebrar essa linha. Mas, de fato, como eu falei, o Vinícius Júnior fica muito isolado ali, sozinho, tentando. E os jogadores muito isolados. Acho que essa transição da defesa pro ataque foi muito lenta, foi muito devagar. Nessa parte ofensiva, o meio-campo faltou aproximar ali. Mas vamos ver. Resolveu a defesa, agora vamos por partes, agora é a hora do ataque. Deixa o homem trabalhar, Cavalo.